Olá para todos vocês, galera que está chegando agora aqui no Manchetes da Semana. Eu sou a Marisa Carnicelli e trago as notícias de maior destaque. Tem boas novas do Carnaval 2024. Notícia internacional que vem diretamente do governo britânico. Ainda os ferozes incêndios do Chile, o emocionante exemplo de Celine Dion, agora que ela foi no Grammy, sobre também o novo limite de isenção do Imposto de Renda 2024. Vamos iniciar com a notícia da doença do rei Charles III. O Palácio de Buckingham, sede do governo britânico, anunciou na segunda-feira, no dia 5, que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer, mas não informou o tipo de câncer ou o estágio da doença. Comunicou apenas que o rei está se afastando dos compromissos públicos porque ele está realizando tratamento. Charles assumiu o trono em maio de 2023, quase 8 meses depois do falecimento da mãe, a rainha Elizabeth II. O diagnóstico de Charles III chegou no momento em que a família real está desfalcada. Kate Middleton, a princesa do país de Gales, ela se recupera de uma cirurgia abdominal e o príncipe William, que é herdeiro do trono, ele se afastou dos compromissos reais para cuidar dela. Mas o que se sabe até agora sobre o diagnóstico de câncer de Charles III? O Palácio de Buckingham não deu detalhes sobre qual tipo de câncer ele tem. Disse apenas que não é um câncer de próstata, porque uma questão de preocupação foi observada durante um procedimento recente para tratar um aumento benigno de próstata, mas exames posteriores revelaram que era cancerígeno. A divulgação pública da doença de Charles marca, sim, uma mudança na abordagem do Palácio de Buckingham, porque não é comum a família real divulgar detalhes de doenças e por considerar todos os assuntos médicos como privados. Mas o rei Charles fez questão de compartilhar detalhes da sua cirurgia de próstata. Isso porque, para incentivar outros homens que estão enfrentando sintomas a fazerem uma consulta médica, aumentando assim a conscientização sobre o câncer. Realmente, Charles teve uma atitude de um ser humano como deve ser mesmo, né? Aguardaremos novas informações na expectativa que tragam esperança de melhora e de cura ao rei Charles III. Ferozes incêndios florestais mataram 112 pessoas e arrasaram bairros inteiros no Chile. A população chilena assistiu na semana passada ao pior desastre do Chile. Com mais de 110 mortos e aproximadamente 15 mil casas atingidas, o incêndio ocorrido na região de Valparaíso chocou o país sul-americano. Nas duas cidades mais atingidas, Viña del Mar e Quilpué, onde bairros inteiros viraram cinzas. As imagens, filmadas por drones, mostraram moradores vasculhando restos das casas queimadas, onde telhados de ferro enrugados desabaram. Nas ruas, carros queimados cobriam as estradas. As autoridades chilenas adotaram toque de recolher às 21 horas nas áreas mais afetadas e enviaram militares para ajudar os bombeiros a conter a propagação dos incêndios, enquanto helicópteros despejavam água para tentar apagar as chamas pelo ar. Gabriel Boric, em um discurso para a nação, disse: "É o Chile como um todo que sofre e chora nossos mortos. Estamos enfrentando uma tragédia de grande magnitude." Embora os incêndios florestais aconteçam durante o verão do hemisfério sul, desta vez a fatalidade das chamas se destacaram, tornando-as o pior desastre do país desde o terremoto de 2010, que provocou a morte de cerca de 500 pessoas. As autoridades garantiram que existem provas de que alguns focos foram acesos intencionalmente. O próprio presidente, Gabriel Boric, pediu que sejam investigadas todas as informações sobre a origem dos incêndios, completando: "É difícil pensar que possa haver pessoas tão miseráveis e sem coração, capazes de causar tanta morte e dor,
Mas se essas pessoas existem, vamos procurá-las, vamos encontrá-las e terão de enfrentar não só o repúdio de toda a sociedade, mas também todo o peso da lei. A velocidade com que os incêndios se espalharam é um dos fatores que mais tem chamado a atenção. Em apenas 10 minutos, o fogo estava aqui, havia fumaça, o céu escureceu, ficou tudo escuro. O vento era como um furacão. Foi como estar no inferno, disse à imprensa local uma mulher que estava numa das áreas atingidas. Ficam dúvidas a esclarecer. Como se explica essa destruição deixada pelo incêndio? E por que o fogo se espalhou assim tão rápido? Cientistas apontam 3 fatores que contribuíram para o ocorrido. A seca prolongada foi o primeiro fator. O Chile tem sofrido secas durante os últimos 15 anos que estão ligadas diretamente às mudanças climáticas com prolongado déficit de chuva. Segundo fator, os ventos fortes e altas temperaturas, as condições meteorológicas também tiveram um papel importante no grau de destruição do incêndio. Desde o início do fogo, a temperatura da região de Valparaíso ultrapassou os 33 graus. Essa temperatura foi descrita pelos meteorologistas como extremamente elevada e incomum para aquela zona costeira. Terceiro e último fator é a densidade populacional. Segundo especialistas, algumas das áreas queimadas são densamente povoadas, sem padrões adequados de planejamento ou muros de contenção. Muitas casas nessas áreas são precárias e feitas com materiais leves ou madeira. São facilmente inflamáveis. Força, povo chileno, força! Nuestra vida es como un libro. Cada día es una página nueva. Agora eu gostaria de pedir muito a atenção de vocês para essa notícia, que é sobre o novo limite de isenção do Imposto de Renda 2024, porque requer reflexão, minha gente. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, e as alíquotas do imposto de renda sempre causam indignação para quem é contribuinte. É ou não é? Principalmente porque a famigerada tabela, gente, não é atualizada de forma completa há vários anos. Ou seja, as correções anuais dos salários, cada vez mais o contribuinte vê sua renda mensal sendo vorazmente dilapidada pela fome de arrecadação do leão da Receita Federal. Não é mole, né? Para amenizar, o governo federal atualizou a tributação para os que ganham até 2 salários mínimos. Assim, quem ganha até R$ 2.824 mensais será beneficiado com a isenção. Por quê? Dessa renda se tira o desconto simplificado, aproximadamente R$ 564, resultando numa base de cálculo mensal de R$ 2.259, ou seja, exatamente o limite máximo da faixa de alíquota zero da nova tabela. Para não ficar mal com o eleitorado, porque a revisão da tabela do imposto de renda foi uma das promessas de campanha do governo do PT. O presidente acenou com uma possível isenção para quem ganha até R$ 5.000, mas isso em 2026, ou seja, corre o risco de virar de novo uma promessa de campanha e o poder de compra de R$ 5.000 já foi corroído quando chegar lá pela inflação. Eu não sei não, viu? Mas eu acho que eu vou dormir cedo para descontar o imposto de renda da minha insônia. O que vocês acham? A notícia que segue, ela é bem emocionante e traz um exemplo de força e superação. É sobre a Celine Dion, que ela fez uma aparição surpresa no Grammy 2024 depois do diagnóstico de síndrome da pessoa rígida. Celine Dion é uma cantora reconhecida por uma série de sucessos. Dentre eles está My Heart Will Go On, tema do filme Titanic, em 1997, que embalou o romance de Jack, Leonardo DiCaprio, e Rose, Kate Winslet.
um grande sucesso dos cinemas. A aparição de Celine foi realmente uma surpresa, já que no fim de 2023, a irmã dela relatou que ela havia perdido o controle dos músculos. Com o diagnóstico, a Celine acabou cancelando 8 shows em 2023 e adiou uma parte deles para 2024. Quando John apareceu de surpresa no Grammy de 2024, ela foi ovacionada e ela acabou demonstrando a emoção e ela disse assim: "Vocês são lindos!" Durante a premiação do Grammy, Celine entrou no palco andando ao som da música The Power of Love e foi ovacionada pelo público e aplaudida de pé. A artista subiu ao palco para anunciar o prêmio de melhor álbum do ano, vencido por Taylor Swift, com Midnights. Antes de ela apresentar a principal categoria da noite, ela fez um discurso, gente, emocionante. Eu vou passar para vocês agora. Quando eu digo que estou feliz de estar aqui, falo isso de coração. Nós que somos abençoados de estar aqui, não podemos deixar de valorizar o imenso amor que a música traz para as nossas vidas. Decidi que queria documentar essa parte da minha vida para tentar aumentar a consciência sobre essa condição pouco conhecida, para ajudar outras pessoas que partilham esse diagnóstico. Celine Dion, Deus te abençoe pelo desafio de encarar a sua doença e por ser um exemplo de esperança e fé para todos nós. Aí, galera, tá no ar a folia gostosa do Carnaval 2024. Aliás, tá desde a semana passada com essa coisa de bloco carnavalesco. Na sexta e no sábado já rolou o desfile das escolas de samba de São Paulo, lá no Anhembi. Nesse domingo e agora na segunda-feira é a vez da apresentação das escolas de samba da cidade maravilhosa do nosso querido Rio de Janeiro, no Sambódromo. Galera, agora vem aquela surpresa que eu falei para vocês no começo aqui do nosso encontro. Eu falo da edição extra do Manchetes da Semana. Na próxima quinta-feira nós vamos contar tudinho do que rolou nos desfiles, nas apurações do desfile das escolas de samba e aqueles loucos babados que costumam acontecer no carnaval. E agora eu vou me despedindo de vocês, desejando um bom feriado, minha gente. Aproveite, deixe para se atualizar com a gente na quinta extra do Manchetes da Semana. Até, pessoal, cola comigo. Beijo, beijo!